A Suíça é um país que não tem costa marítima, e cujo território é dividido geograficamente entre o Jura, o Planalto Suíço e os Alpes, com uma área total de 41.285 km². E a população é formada por aproximadamente 8,5 milhões de habitantes. As duas maiores cidades e centros econômicos são Zurique e Genebra. A Suíça é um dos países mais ricos do mundo relativamente ao PIB per capita calculado em 75.835 dólares americanos em 2011. Zurique e Genebra foram classificadas como as cidades com melhor qualidade de vida no mundo, estando em segundo e terceiro lugar respectivamente. E a Suíça como o melhor país para nascer em 2013. A Suíça tem uma longa história de neutralidade, não estando em estado de guerra internacional desde 1815. O país é sede de muitas organizações internacionais como o Fórum Econômico Mundial, a Cruz Vermelha, a Organização Mundial do Comércio, a União Postal Universal, a Organização Internacional para a Padronização e do segundo maior escritório das Nações Unidas. Em nível europeu, foi um dos fundadores da Associação Europeia de Comércio Livre e é parte integrante do Acordo de Schengen. Em termos desportivos, o COI, a FIFA, a UEFA, a FIBA e a FIV possuem as suas sedes localizadas no território suíço. A Suíça é constituída por 4 regiões linguísticas e culturais: alemão, francês, italiano e romanche. Por conseguinte, os suíços não formam uma nação no sentido de uma identidade comum étnica ou linguística. O forte sentimento de pertencer ao país é fundado sobre o histórico comum, valores compartilhados e pelo simbolismo alpino. A criação da Confederação Suíça é tradicionalmente datada em 1º de agosto de 1291. A história da Suíça começa antes do Império Romano, em 500 a.C. Nessa altura, muitas tribos celtas estavam localizadas nos territórios do centro-norte da Europa. A mais importante delas era a dos Helvécios, nome atual da Suíça. Ao contrário do que era dito pelos romanos e pelos gregos, os Helvécios não eram selvagens mas sim avançados na técnica de joias e outras peças pequenas, corroborando as escavações feitas no Lago Neuchâtel. Em 58 a.C., os Helvécios haviam planejado descer para sul, mas foram parados na Batalha de Bibracte pelo exército romano sob o comando do general Júlio César, e obrigados a recuar. Os romanos dominaram o território suíço até cerca do ano 400. Depois da queda do Império Romano, o território foi invadido por tribos germânicas como os burgúndios, alamanos e lombardos. O período da Idade Média da Suíça foi um pouco confuso até a formação da antiga Suíça. No século VIII, os burgúndios e os alamanos entraram na coalizão dos francos de Carlos Magno, que permitiu aos missionários católicos entrar nos territórios controlados pelos alamanos. Com o Tratado de Verdun, o território suíço passou para as mãos de Lotário I, que incluía um assentamento burgúndio a oeste do rio Aar que depois formou um reino independente até 1033, quando integrou de novo o Sacro Império Romano-Germânico. Apesar do país ter sido rodeado por várias potências em guerra, a França, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, até 1918, e a Itália, a Suíça nunca foi invadida em nenhuma das duas grandes guerras. A sua neutralidade foi posta em prova com o escândalo Green-Hoffmann, em 1917, ao qual não foi dada muita relevância. O Estado adere à Liga das Nações em 1920, e ao Conselho Europeu, em 1963. A invasão da Suíça foi várias vezes planejada pelos alemães, mas nunca foi atacada. Conseguiu manter a paz com a Alemanha através de concessões econômicas e militares. Apesar de tudo, a Suíça foi uma voz de liberdade para a Europa Ocidental. A defesa espiritual fez com que a Suíça fosse uma marca de referência para os direitos do homem, e assegurou, fortalecendo a sua independência. Em 2003, por concessão da União Democrática do Centro, a um segundo assento no gabinete de governo, o parlamento alterou a coalizão que tinha dominado a política suíça desde 1959.
Em 1958, a Suíça garante o direito do voto às mulheres, primeiro em nível cantonal, no Valais, e depois em nível federal em 1971. A Suíça é dividida em 13 regiões turísticas. A principal atração da Suíça são as paisagens dos Alpes suíços. Até ao século XVIII, o país não era um destino, mas uma passagem obrigatória no centro da Europa. Na altura, as cidades que atraiam turistas eram apenas Basileia e Genebra devido às suas universidades, movimentos religiosos, as fontes de água e as curas que as termas proporcionavam. O começo do turismo no país é provocado pelos trabalhos de escritores e pintores naturalistas do fim do século XVIII e do início do século XIX que despertou o interesse aos viajantes pelas descrições das paisagens e das montanhas. As regiões mais visitadas foram as Auvergne e sobretudo Zermatt, no cantão do Valais desde 1850. No início do século XX, a Suíça usava 3% do seu PIB anual para a hotelaria. E as receitas daquele setor chegavam aos 320 milhões de francos suíços. O desenvolvimento pós-guerra de 1914 a 1918, e o pagamento de férias pagas fazem com que existe um grande aumento da procura por parte das classes mais baixas que vem a ser a maioria no fim da década de 1950. Atualmente, a procura de turismo na Suíça parte sobretudo da Alemanha, que corresponde a 14,4% das estadias feitas do país, seguida da França com 5,3%, o Reino Unido com 4,8% e a Itália, com 3,8%. Dos países não europeus, os Estados Unidos representam 3,3% do total das noitadas, seguidos da Austrália e da Nova Zelândia que representam 3,3%. O Japão representa apenas 0,6% das noitadas feitas na Suíça. 3 das principais línguas da Europa são oficiais na Suíça. A cultura suíça é caracterizada pela diversidade, que se reflete em uma ampla gama de costumes tradicionais. Uma região pode, de certa forma, estar fortemente ligada culturalmente ao país vizinho que compartilha sua língua, estando o próprio país enraizado na cultura da Europa Ocidental. A cultura romanche isolada linguisticamente em Graubünden, no leste da Suíça, constitui uma exceção. Sobrevive apenas nos vales superiores do Reno e na Pousada, e se esforça para manter sua rara tradição linguística.